Então, nesse vídeo a gente aprende como calcular autovalores e autovetores. Mais explicitamente, a gente vai considerar o caso em que o operador é dado por uma fórmula e a gente vai usar a matriz do operador para calcular seus autovalores e autovetores. Então, deixa eu relembrar a primeira definição de autovalores e autovetores. Então, tem um operador do plano. Um vetor diferente de zero é autovetor de t associado ao autovalor lambda, se t de v é igual a lambda v. E já que a gente vai usar a matriz do operador, vamos relembrar também a formulação matricial do operador. Então, se você tem um operador t de x1, x2 dado pela fórmula usual, a representação matricial dessa fórmula é dada da seguinte maneira. Você pega a matriz do operador, que é A1, A2, 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 multiplica pela representação matricial do vetor v, que é dado por uma matriz coluna, x1, x2, e a saída é a representação matricial do vetor t de v. Tá? Lembrando que, como a gente está fazendo tudo na base canônica, na indicação do vetor v e do vetor t de v, eu não represento a base. Eu escrevo simplesmente v e t de v. Como que a gente calcula autovalores? Então, começando com t de v igual a lambda v, a gente transforma isso numa equação matricial. Aí a gente passa o lambda v para o lado esquerdo, subtraindo. E agora eu quero botar o v em evidência. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui, porque quando eu botar o v em evidência na primeira parcela, sobra uma matriz 2×2, que é a matriz de t na base canônica. Portanto, na segunda parcela, tem que sobrar também uma matriz 2×2. Então não vai poder sobrar lambda simplesmente. Vai ter que sobrar lambda vezes a matriz de identidade, que está uma matriz 2×2. Agora vamos substituir t na base canônica, a matriz i e o vetor v pelas matrizes correspondentes em termos de coordenadas. Aí o que a gente tem é isso. Fazendo a diferença entre as duas matrizes 2×2, aparece um lambda subtraindo ao longo da diagonal. Tá. Só que autovalores têm que ser obrigatoriamente diferentes de zero. De maneira que o sistema que resulta desse cálculo vai ter que ser um sistema obrigatoriamente indeterminado. Para ele, se o sistema fosse determinado, a única solução seria 0, 0. Porque se o sistema é determinado, ele tem uma única solução. Só que nesse caso, se você substituir x1 igual a 0 e x2 igual a 0, satisfaz o sistema. Então, a única solução, se o sistema fosse determinado, seria a solução x1 igual a 0, x2 igual a 0. Como eu quero que o sistema seja indeterminado, para ter soluções não nulas, eu preciso que o sistema tenha determinante diferente de 0. Tenha determinante igual a 0. Se o determinante fosse diferente de 0, o sistema seria determinado. Eu quero que ele seja indeterminado, portanto, o sistema tem que ter determinante igual a 0. Mas se o sistema tem determinante igual a 0, eu posso calcular o determinante. Uma matriz 2×2 é mole de fazer a conta. Então eu calculo o determinante, expandindo isso, dá essa expressão. Então, o que está me dizendo é que lambda, que é um autovalor associado, que é um autovalor do operador t, associado à matriz A1, A2, 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 tem que satisfazer um certo polinômio. Ele tem que ser raiz do polinômio t ao quadrado menos A1 mais A12 t mais A1, A22 menos A21, A22. Esse polinômio é conhecido como polinômio característico de t. Tá? Então, para achar os autovalores, a gente vai ter que achar as raízes do polinômio característico. No caso 2×2 é achar as raízes de um polinômio de segundo grau. Então é mole. Então, resumindo, os autovalores de um operador linear t são raízes do polinômio característico, que a gente vai calcular sempre fazendo o determinante da matriz de t menos t vezes a matriz de identidade igualando a 0. E é a matriz de identidade 2×2. Tá? Então, na prática, é melhor você lembrar dessa maneira de calcular via determinante do que você lembrar da fórmula explícita em função dos coeficientes da matriz, porque essa fórmula em função do determinante ela vai funcionar também quando a gente estiver considerando o caso de matrizes que não são 2×2, mas são n por n. Vamos fazer um exemplo. Então, imagina que o operador t é o operador t de x1, x2 igual a x1 mais 2x2, 2x1 menos 2x2. A matriz desse operador na base canônica é 1, 2, 2 menos 2. A gente pega os coeficientes
da primeira entrada põe na primeira linha, os coeficientes da segunda entrada na segunda linha. Aí a gente vai calcular o polinômio característico. Então, o polinômio característico, lembra, é dado pela fórmula determinante da matriz de t menos ti igual a zero. Substitui, quando você faz menos ti, você está subtraindo t ao longo da diagonal, calcula o determinante, faz as contas para ver quanto que dá isso, dá t ao quadrado mais t menos 6. Se você resolver essa equação, você descobre que as raízes são menos 3 e 2, como você pode rapidamente fazer usando a fórmula usual. Então, eu descobri que os autovalores de t são menos 3 e 2 nesse exemplo específico desse operador. Tá. Como que a gente calcula autovetores? Então, agora eu estou voltando para o caso geral, o operador t é aquele operador originalmente dado por A1, x1, blá, 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 blá. Tá? Então, estou considerando o operador genérico. Então, se tem um operador qualquer, lambda é um dos autovalores, então a fórmula que me dá os autovetores é simplesmente t na base canônica menos lambda i vezes v igual a zero. Lambda agora é um autovalor que foi calculado resolvendo o polinômio característico. Então, subtraindo o que eu tenho na diagonal, eu subtraio lambda, quando eu faço a diferença entre as duas matrizes. E agora eu vou fazer o cálculo multiplicando a matriz t, que representa t na base canônica menos lambda i, pela coluna que representa v. Quando eu faço isso, dá essas duas expressões. Então, o que eu tenho é um sistema linear, com duas equações, porque eu estou igualando duas matrizes coluna. Tá? Acontece que eu sei que esse sistema linear, obrigatoriamente, é um sistema linear indeterminado, porque o lambda foi escolhido para que isso seja verdade. Eu escolhi lambda de tal maneira que o sistema resultante de matriz de t na base canônica menos lambda i multiplicado pelo vetor coluna x1, x2 igual a zero fosse um sistema indeterminado. Então eu sei, se ele é um sistema indeterminado, que essas duas equações obrigatoriamente são múltiplas uma da outra. Então eu posso ignorar uma delas, pegar somente uma e resolver essa equação. Então vamos fazer isso no caso do exemplo. Tá? Então, continuando no exemplo anterior, o operador era x1 mais 2x2, 2x1 menos 2x2. E a gente calculou os autovalores e descobriu que tinha menos 3 e 2. Então vamos calcular os autovetores de menos 3. Esses autovetores vão ser soluções dessa equação matricial. Eu subtraio menos 3 ao longo da diagonal principal. Então, fazendo a diferença, eu tenho a matriz 4, 2, 2, 1. O sistema correspondente vai ser obtido multiplicando as duas matrizes e igualando a zero cada uma dos coeficientes. Eu simplesmente peguei as duas matrizes e igualei as entradas de mesma posição entre si. Então dá esse sistema. Mas como você pode ver, a segunda equação é simplesmente duas vezes a primeira. Então eu posso ignorar ela. Isso me dá x2 igual a menos 2x1. Eu obtive 2x1 mais x2 igual a zero. Então passando 2x1 para o outro lado, dá x2 igual a menos 2x1. E, portanto, os autovetores associados a menos 3 são vetores da forma x1, x2, nos quais x2 é igual a menos 2x1. Então eu posso substituir o x2 por menos 2x1. Posso botar o x1 em evidência. E, portanto, eu descobri que 1 menos 2 e todos os múltiplos constantes não nulos de 1 menos 2 são autovetores. Então, nesse caso, quando x1 é diferente de zero, eu tenho todos esses como autovetores. Então, V-3, que é o autoespaço correspondente ao autovalor menos 3, é a reta gerada pelo vetor 1 menos 2. É a reta de vetor diretor 1 menos 2. Então, no caso do vetores de menos 2, eu descobri todos eles. E se forem os vetores associados ao autovalor 2, do mesmo operador? Então, esses vão ser soluções da matriz que você obtém, pegando a matriz do operador e subtraindo 2 da diagonal. Fazendo as contas, dá essa matriz, você multiplica pelo vetor coluna, iguala os coeficientes para obter o sistema, e aí, olhando para o sistema, você vê que claramente a segunda equação é menos 2 vezes a primeira.
Então eu posso ignorar a segunda equação. Vou passar o x1 para o outro lado. Então eu tenho x1 igual a 2x2. E agora os autovetores associados a 2 são os vetores da forma x1, x2, para os quais x1 é igual a 2x2. Então eu substituo x1 por 2x2, ponho o x2 em evidência, e toda vez que x2 for diferente de zero, você tem um autovetor. Moral da história, o autoespaço desse operador linear associado ao autovalor 2 é a reta gerada pelo vetor 2, 1. Então, qualquer vetor que você pegar na reta gerada por 2, 1, se for diferente de zero, é um autovetor associado ao autovalor t. Lembrete muito importante, o sistema que a gente usou para calcular um autovetor só pode ter como única solução o vetor 0, 0 se você cometer um erro de conta. Por quê? Porque a gente sabe que um autovetor não pode ser nulo. Mas se a única solução do sistema é 0, 0, está dizendo que só tem como autovetor 0. Isso não pode acontecer. Consequentemente, se você obtiver como 0, 0 o único autovetor possível, você cometeu erro de conta em algum lugar. Você pode estar cometendo erro de conta na hora de produzir o sistema, ou você pode ter cometido um erro de conta na hora de resolver o polinômio que dá para você quem são os autovalores. Ou talvez você achou o polinômio errado. Num dos três lugares você cometeu um erro, porque não pode acontecer do sistema dar um sistema cuja única solução é 0, 0. O sistema tem que ser indeterminado. Tá? Os autovalores foram construídos para o sistema ser indeterminado. No próximo vídeo, a gente vai ver teorema espectral.